Pessoal, dando continuidade à explicação da ferramenta, a ferramenta BIM Cost Intelligence, vamos aqui na apresentação 2, ok? Onde eu explico o que foi proposto para a orçamentação de projetos de engenharia em BIM. Então, a gente já fez aqui a parte de caracterização do empreendimento, ok? Trata-se de quê? De uma edificação comercial com 4 pavimentos, área construída total aproximada de 3.000 metros quadrados, e tem aqui, ó, área média por pavimento, 750 metros quadrados, dentre outros. Temos a localização e demais informações aqui também. Contratante, construtora Vargas, me contratou, vamos dizer, para executar o serviço, né? Aí eu preciso precificar o projeto de engenharia em BIM. Bem, feito isso, dados principais, aqui a gente fez já na live anterior, que é coordenação BIM, a gente vai para esse módulo 3 aqui, ó. Metodologia CAL, a gente vai preencher. A gente tem duas maneiras de precificar. Sobre o custo da obra e o custo do serviço. A gente vai fazer os dois casos e adotar o mais em conta, ok? Bem, e mais razoável também. Bem, projeto de arquitetura de edificações. Não temos aqui a classificação, se é residencial, enfim. Etapas contratadas. Aqui foi um projeto executivo. Modalidade de remuneração. Vamos primeiro pelo custo da obra. E aí a gente precisa definir o custo da obra aqui, ó. Comércios, escritórios, ok? Como que é? Habitacional, residencial. Eu vou colocar aqui, olha, comércio, centro comercial, escritórios, ó, serviço, escritórios com andar de salas e conjuntos. Bem, vou colocar aqui, ó, o outro, na realidade, comércio, centro comercial. Bem, fator de adequação já é colocado para mim. Categoria já é marcada também. E eu tenho que informar o CUB. Você pode informar o CUB aí, relativo à data também do CUB, né? Aí você tem que fazer a pesquisa, não tem jeito. Nesse caso, temos que buscar na tabela quanto que é o CUB relativo a esse empreendimento. Área construída, 3.000 metros quadrados. Base de honorários, consultar tabela. Então você tem a tabela do CAL, que apresenta os honorários, você vai lá e vai fazer sua busca, ok? Você precisa inserir essa informação mesmo, porque essa informação ela vai estar se atualizando, possivelmente, né, de tempo em tempo. Percentual de disciplina já é calculado, todos os valores que entram na fórmula já são calculados. Área repetida, né, não repetida, melhor dizendo. Vou botar aqui uma área aqui, área repetida 750, vou botar aqui 3, calcular R, ele já calcula para mim automaticamente. Desconto comercial, se houver, não vai ter. E aqui a metodologia explicando item por item que você preencheu, do porquê, área construída, base de honorários. Ela vai explicando as fórmulas e como você deve preencher. Percentual da disciplina, né? Dê uma olhada aqui nesses parâmetros que vai ser importante. Bem, aí você tem aqui, ó, custo da obra 4,5 milhões, percentual efetivo do escopo, projeto integral com o valor antes da redução por escopo, após a redução pós-escopo. Isso aqui é a metodologia do CAL nesse aspecto. E aí, pessoal, olha que interessante. Eu criei um índice que é o índice BIM Cost Intelligence, que tem um valor maior de adição em relação ao seu projeto de 30%. Então você pode acrescentar até 30% ao preço do projeto, caso ele seja em BIM. É aquilo que eu mencionei no início. Muitas das vezes você vai ter que considerar esse valor, um percentual maior, porque é normal em relação à demanda de mercado. Você tem um menor número de profissionais que trabalham com a metodologia BIM, projeto de engenharia, do que não. No total, né? Você vai ter um número menor, um número reduzido. Então aqui eu coloquei alguns itens para formar o valor de 30%. Disponibilidade de profissionais em BIM. Você pode colocar um peso máximo de 5% para esse item. Se você colocar médio, ele vai calcular a metade. Colocar alto, ele vai colocar o total. E você pode mudar o peso aqui também. Olha, não quero colocar 5, quero colocar um valor maior. Você pode editar. E ele sempre vai considerar baixo para zero, médio para valor médio e alto máximo, que você colocou aqui.
Ok? Bem simples. Software de licença. Média, ele vai calcular 2,5. Apoio à maturidade BIM do contratante? Não, você não vai participar disso. Nível de informação e detalhamento? Depende do projeto. Você pode adicionar, botei o valor total 4. Nível de integração multidisciplinar, número de disciplinas, etc. Ciclo de compatibilização média, por exemplo. Entregáveis BIMs adicionais? Nenhum. Ok? Zero. Requisitos contratuais, botar médio aqui, ó. E aqui, ó, nível de maturidade BIM, eu incluí aqui uma ferramenta específica para avaliar o nível de maturidade BIM de uma organização. Metodologia é de acordo com o professor Bilal Succar, ok? E a gente tem aqui, olha, por exemplo, eu tenho que analisar no que se refere a software, o que eu me enquadro aqui, a minha organização ou o meu escritório. Se eu for indefinido, tem a definição. Se eu for gerenciado, tem a definição. Se eu for integrado, tem a definição. E cada elemento que você põe atribui um peso a esses valores, ok? Eu vou mostrar depois com detalhes, em outro módulo, como que a gente trabalha com esses elementos aqui, tá, pessoal? Então a gente vai fazer uma gravação, né, uma apresentação exclusiva apresentando essa solução para análise de nível de maturidade de organizações. Você pode inclusive utilizar a ferramenta BIMCost só para fazer análise de maturidade na sua organização. Preencher os itens, temos aqui os pesos, né? Você pode alterar, mudar aqui como você achar melhor. Ok? Temos aqui alguns artigos, referências também do professor Bilal Succar para te entender melhor preencher esses itens. E aqui você tem o resultado, olha, nos campos tecnologias, processos, políticas e estágios de capacidade, de competência, ok? Então você tem, de acordo com a metodologia BIM, os chamados estágios de capacidade BIM. O primeiro estágio de modelagem, depois colaboração, integração. E o que representa isso na prática aqui? Bem, tentei a pontuação total, que gerou aqui uma média maturidade, que, de acordo com a metodologia que eu coloquei, a média maturidade resulta numa exigência alta no índice BCI, ok? Você pode até imprimir o relatório dessa análise de maturidade, olha que interessante. Ele gera um relatório com os gráficos, olha que completo para você. A gente vai falar sobre com QR Code, né? Trazendo aqui informações adicionais. E aqui a gente tem gráfico, olha, tecnologia, processo, dentre outras, que a gente precisa estar demandando maior esforço em que áreas, tecnologia, processos, políticas. E aqui um detalhado por itens, olha que interessante, software, hardware, dentre outros. Ok? E aqui, recomendações, plano de ação, dentre outros. Bem, pessoal, a gente vai falar sobre a metodologia especificamente, de análise de maturidade BIM numa live específica. Mas aqui a gente tem, olha, percentual total de BCI. Então, o que representa de acréscimo BIM ao preço? Aqui está o honorário, 200 e poucos de projetos. E aqui a gente tem aqui só projeto executivo, memorial de cálculo detalhado, imprimir memorial e você tem aqui bem detalhado a sua proposta. Bem, essa daqui é a metodologia CAL, de acordo com percentual sobre o custo da obra, mas a gente tem também pelo custo de serviço. Aí você vai ter alguns ajustes a serem feitos. Você vai ter que incluir as horas técnicas, botar 200 horas. E o custo da minha hora técnica, por exemplo, R$ 200, tributo 6%, lucro. Você pode colocar aí quanto você achar melhor, se há desconto ou não. Ok? Remuneração mensal média, 12 mil. Equipamentos de depreciação, encargos, administração e apoio. Você pode definir esses valores aqui de maneira personalizada. Você vai ter aqui uma hora técnica de 300 e pouco. Aí você pode usar essa aqui de venda e zerar tributos e lucro, ou usar a que está aqui, que eu atribuí essa base aqui. Ó. Eu vou usar essa daqui.
Bem, temos aqui as referências para consulta, se tiver alguma dúvida, ok? Até para mercado de trabalho, né? Que depois a gente vai ver que a gente vai colocar também um valor de mercado de trabalho para comparação. Isso a gente vai fazer também. Um link para convenções coletivas, olha que interessante. Um link para mercado de trabalho, um link para metodologia Caixa e CalBR, com as tabelas, inclusive. Aqui, ó, temos também uma tabela de honorários do CAL para você comparar com o resultado também da metodologia CAL, sem o uso do BIM, lembrando. Caixa econômica também, aqui é onde tem a metodologia. E o índice aqui também aplicado. Somou um valor aqui de 86 mil. Ok? Bem, temos aqui agora precificação de projetos de acordo com a metodologia da Caixa Econômica Federal. Ok? Olha só. Metodologia da Caixa. Pode ser em função da área, edificações novas, reformas, em função do valor da obra. Nosso caso é edificação nova aqui. Ó. Edificação nova, projeto de arquitetura executivo, índice de remuneração já é trazido, hora técnica contratual foi aquela que eu já calculei anteriormente, número de pavimentos diferenciados, pavimento tipo, eu vou colocar aqui 1.000, 2.000, né? Áreas de pavimento tipo, somatório total, projeto principal, ajustes, desconto, e você tem o valor aqui, ó, 37 mil. Ok? 37.100. Bem, você pode imprimir o memorial também. E você tem o seu orçamento detalhado. Beleza? Bem, o que você consegue fazer ainda? As comparações, pessoal. Que é o mais interessante, olha. CAL oficial 73, CAL mais IBCI 86. Caixa 37, Caixa mais IBCI 43. Imprimir comparativo. Você pode imprimir o relatório comparativo. Ok? Aqui a gente tem um item só para comparação, olha só. Valor de mercado. Vou colocar que o valor de mercado seja 50 mil. Origem da referência, você vai colocar levantamento, né? Coloca observações adicionais e olha só, você tem aqui, ó, metodologia da caixa, caixa mais 30%, valor de mercado, CAL oficial, CAL mais IBCI, gerar relatório executivo. Você vai gerar o relatório com todos os itens, né? Pode continuar e você vai ter aqui, olha, um resultado gráfico muito legal que você pode inclusive gerar aqui, ó, em formato HTML. Olha que bacana, e imprimir. Olha só, com sua logo, ok? Você pode até utilizar uma ferramenta para converter em formato Word e fazer algumas edições. Indicadores adotados, comparação, entre outros. Bem, ferramenta aqui. E a gente tem aqui a validação dos itens. Todos os itens foram inclusos aqui, os valores. Né? Está tudo certo. Bem, e temos aqui algumas informações aqui que é para mim da administração. Bem, pessoal, então essa é a ferramenta, tá, de precificação de projetos de engenharia em BIM.